Olá, bem-vindo à socialização do seminário do módulo 6, do tutor Rafael Matos Vital e eu, acadêmica Helena Nunes Timers, do curso de Letras Inglês. Neste slide apresenta a missão e a visão da instituição e nestes valores. O tema principal deste seminário são as propostas de ensino a partir da oralidade, e eu escolhi o título de A Relevância da Oralidade no Ensino da Língua Inglesa. Aqui está o resumo e eu vou ler um breve trecho. O artigo abrange primeiramente a relevância da oralidade ser trabalhada no ensino da língua inglesa, uma perspectiva dos conceitos e conteúdos da oralidade, seguindo para a forma de como ela age na etapa da aprendizagem, nas particularidades de suas ligações externas com a cultura e a sociedade onde ela atua, portanto acarretando no seu grau de sua importância para o aluno de língua inglesa. As palavras-chave escolhidas foram a oralidade, a língua inglesa e a docência. Introdução. A língua inglesa, assim como qualquer outra língua, possui pontos essenciais que deveriam ser abordados e ensinados na educação. Neste processo, saber que a língua é um sistema de símbolos orais por meio dos quais os seres humanos, como membros de um grupo social e participantes de sua cultura, comunicam e expressam pensamentos e desejos, guia profundamente o que o docente deve ressaltar ou relevar na hora de ensinar. Nesta concepção, também deve-se ter em mente que o docente que está ensinando reconheça e compreenda todos os eixos da língua que ele está ensinando. Na língua inglesa, ouvir, ler, escrever e falar são consideradas 4 etapas que o aluno deve desenvolver para ser apto a se comunicar, e o professor deve ajudá-lo neste processo. Fundamentação teórica. A oralidade faz parte imensamente das etapas da aptidão da língua. Assim como seria possível aprender um idioma apenas dizendo que aprende-se a falar uma língua falando essa língua, que seria algo simples, mas que também qualquer atividade que envolva a comunicação promove a aprendizagem do idioma, é neste ponto que a oralidade se solidifica e se fortalece. Contudo, apenas desenvolver as 4 habilidades da língua inglesa, ouvir, falar, ler e escrever, não são o suficiente para adquirir a língua quando são trabalhadas isoladamente. Por isso, o professor e o docente que está trabalhando a língua inglesa deve prestar atenção nas performances que os alunos vão apresentar. Suas performances produtivas, a fala e a escrita, devem ser praticadas e desenvolvidas, assim como as performances receptivas devem também ter atenção nelas para serem bem desenvolvidas nos alunos, como ouvir e ler. A proficiência em compreensão oral se dá em 4 etapas. Gramatical se refere às regras morfológicas e de sintaxe que o aluno tem na compreensão dele. A estratégica se refere a usar os vestígios que a língua tem e que o mundo oferece para ele entender aquele discurso, aquela fala. A discursiva se refere principalmente à coerência e a coesão da fala, sendo em curtos ou longos períodos. Já a sociolinguística é o conhecimento dessas possibilidades no uso correto da língua e do que é falado. A compreensão oral é desenvolver nos alunos não apenas suas ferramentas auditivas, seus processos de entendimento, e sim despertar neles a inferência dos fatos socioculturais de sua sociedade que rodeia ele e suas próprias historicidades, sua vivência de vida, para ele compreender o que é dito. E isto, durante a sala, pode ser desenvolvido com diversas atividades, como a música, que é uma oportunidade de prática da pronúncia e entonação e de ampliação do vocabulário da língua, ou através de teatro, com encenações usando a língua estrangeira, ou até mesmo diálogo entre os alunos, trocando informações entre eles, são bons exemplos de usar a compreensão oral entre eles, junto com a performance produtiva deles. Mas não apenas só dessa forma, às vezes só implementar em suas aulas a parte de o professor falar em língua inglesa e falar em língua estrangeira já vai ser algo que vai agregar muito para o aluno compreender melhor a língua estrangeira. Metodologia. Foi realizado o estudo bibliográfico de autores e livros que apresentassem sua contribuição para o desenvolvimento da língua inglesa e seus aspectos, como as habilidades, os processos relevantes entre eles, a compreensão
da oralidade, essa função complexa que é necessária para a nossa sala de aula, pois a comunicação é algo que está no nosso cotidiano e por meio deste que se faz presente a linguagem. Então este é um ponto que devemos trazer essa relevância de desenvolver nas nossas aulas de língua inglesa, e é um ponto que é importante por ser mencionado também na Base Nacional Comum Curricular. Resultados e discussões. Nessa pesquisa foi encontrada a importância cultural empregada na comunicação presente no ensino, assim como a troca da relação entre o aluno e o professor e como eles conversam na sala de aula através da oralidade, sim, da língua materna, mas da oralidade, e que estes são fatos e pontos apresentados por Marx no desenvolvimento da língua. Após descobrir esses autores de diversas opiniões que contemplam e enriquecem o trabalho, o Alesco me foi muito enriquecedor pelo fato que ele trouxe o conhecimento, a compreensão oral. E assim eu pude desenvolver aquela figura que fala sobre a proeficiência da oralidade, de uma forma simples e bem desenvolvida para compreender quais processos te tornam proeficientemente oral. Nas conclusões, gostaria de trazer que os docentes que compreendem a relevância da oralidade na língua inglesa, eles conseguem fazer a aplicação destes em suas aulas de forma simples e natural, sem ignorar estes pilares que estão profundamente ligados com a comunicação e com a troca cultural que os alunos terão em sala de aula. Mas, claro, não desconsiderando o fato que trabalhar oralidade é algo complexo, algo que demanda tempo de desenvolver atividades que não são atividades comuns, que não são atividades que estão presentes no nosso cotidiano, como a língua materna, que é algo que a gente usa oralmente. Mas esses são os pontos que o docente deve pensar em desenvolver com mais frequência as atividades que trabalhem isso, para que ele use, assim, trocando entre a língua materna e a língua estrangeira, para os alunos compreenderem melhor a língua inglesa e se desenvolvam melhor no quesito da oralidade, se sintam mais familiarizados e confortáveis ao aprenderem a língua estrangeira, assim como não devemos esquecer que o docente, ele talvez seja o único ou o mínimo contato que o aluno vai ter com a língua inglesa. Então, ele é o exemplo e ele é a fonte de pesquisa que o aluno tem daquela língua para ele. E onde, se esse mesmo não trouxer a oralidade para suas aulas e apenas focar em gramática e escrita, como é o que acontece na maioria das vezes no cenário brasileiro das escolas públicas, por falta de recurso, tempo, flexibilidade no plano de aula, o que é compreensível, este mesmo acaba por limitar as experiências do aluno com as multifaces que a língua inglesa apresenta. E este foi a conclusão do meu trabalho sobre a relevância da oralidade na língua inglesa.